Temos uma convidada hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Ela vai falar de inflação, mas antes esse comportamento do mercado. É a Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos. Marcela, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Marcela, nós temos então esse comportamento favorável aí do mercado financeiro. A expectativa era a reforma da Previdência, é isso principalmente, né? Sim, Denise, há muita comemoração com a reforma da Previdência sendo finalmente promulgada ao longo do mês de outubro. Foi um processo muito longo, é uma reforma importantíssima com uma economia total de cerca de 800 bilhões depois dela ter sido discutida no Senado, e essa reforma é preponderante para a gente visualizar a solvência das contas públicas brasileiras ao longo dos próximos anos. Então é um motivo de comemoração que seja finalizada no Senado entre hoje e amanhã e promulgada até o final do mês sem mais sustos. Exatamente, demorou demais. A gente já teve essa discussão com Michel Temer, quase que foi aprovada na época, não é? Ela tinha mais ou menos a mesma linha, se pensava na idade mínima, que talvez seja o dado mais importante que a gente teve da reforma. Ela passou por várias mudanças, mas se tira de cena, é uma grande preocupação, não é? É uma grande vitória, ela é uma reforma extremamente importante, foi uma reforma que a sociedade já fazem 3 anos que vem discutindo, entendendo a importância que todos estão fazendo sua parte, precisando se aposentar um pouco mais tarde, precisando receber um benefício um pouco menor, precisando pensar na sua aposentadoria depois, e que sem essa reforma as contas públicas brasileiras não teriam condições de voltar a ter superávit, ou seja, ficarem positivas, e a dívida brasileira não iria se estabilizar, o que é preponderante para o Brasil conseguir fazer outras reformas e manter outros gastos. Bom, e aí vamos falar de uma outra boa notícia, que é a inflação, né? Nós tivemos hoje a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, variação de apenas 0,09% em outubro, a quinta variação abaixo de 0,10% que nós tivemos, acumulado de 2,72%. Inflação agora baixa, é uma boa notícia por ela e pela expectativa em relação aos juros, né, Marcelo? Exatamente, Denise. Não temos o que reclamar deste número de inflação de hoje. A prévia da inflação oficial do IPCA, que sai no final de outubro, apresentou variação de somente 0,09. É um número muito baixo, como você comentou, mas o mais importante é a composição desse indicador. Porque essa alta de 0,09 foi puxada essencialmente por 2 grupos. O grupo transportes, que subiu somente 0,35, principalmente combustíveis, a nossa gasolina. Saiu daquela fase baixa, e diesel, né? Diesel, aliás, foi o combustível que mais subiu, o caminhoneiro vai chiar, mas é isso, né? Subiu um pouquinho esses combustíveis, mas eles ainda caem quando a gente olha na comparação dos últimos 12 meses. E o grupo saúde também subiu 0,85, só esse grupo respondeu por 0,10 da inflação. E ele foi muito puxado por conta de remédios, produtos farmacêuticos e higiene pessoal. Itens como maquiagem, perfumes também subiram bem no mês de outubro, de acordo com a prévia. Mas o resto dos itens, Denise, teve um comportamento muito benigno. A gente teve queda da inflação de 3 grupos importantes. Alimentos no domicílio recuou pelo 3º mês consecutivo, os preços dos alimentos estão caindo. Artigos de residência, principalmente eletrodomésticos e eletrônicos, recuaram. E a gente também teve a boa notícia em relação ao grupo de alimentos recuando, artigos de residência mostrando na comparação anual 12 meses caindo essa inflação. E o que isso leva, Denise? Isso leva aos núcleos da inflação, que são aqueles itens que respondem mais à atividade doméstica, que respondem ao comportamento da atividade, do PIB, mostrando uma desaceleração. A média dos núcleos foi super baixa, em 12 meses essa média está de somente 2,85, ou seja, abaixo quase da limite inferior da meta do Banco Central. Com isso, uma inflação benigna, comportamento dos núcleos que reagem à atividade muito favorável, esse número reforça o cenário de que o Banco Central tem espaço para reduzir a taxa Selic na reunião do final do mês, no dia 31 de outubro, e inclusive continuar esse processo de redução na reunião de dezembro. Agora, Marcela, sempre é preciso observar o cenário de modo geral para você contar aí com essa continuidade da redução dos juros. O mercado já fala na Selic até a possibilidade de 4%, já tem instituição prevendo 3,75%, então você entrou nesse consenso de que o juro vai cair, tem espaço para isso. Agora, algumas coisas vão ter que ser observadas no meio do caminho para se confirmar esse cenário mesmo, não é? Sim, Denise, como você muito bem colocou,
A expectativa hoje é que o Banco Central possa levar a Selic para 4,5%, que é o que mostra o relatório Focus do próprio Banco Central semanal. Mas alguns economistas já acreditam que poderia cair abaixo de 4,5%, justamente porque essa inflação está muito bem comportada. A meta para esse ano é 4,25% de inflação, para o ano que vem é 4%, e as projeções estão bem comportadas. Mas quais são os fatores de riscos que o Banco Central deve acompanhar para a gente ter a confirmação de que essa Selic pode ir abaixo de 4,5%? O primeiro é a questão da atividade. Depois de anos de frustração com um crescimento muito baixo, há uma perspectiva de que o crescimento econômico deve acelerar ao longo dos próximos meses. A gente tem algumas medidas aí de injeção de estímulo no curto prazo, como a questão do FGTS, 13º do Bolsa Família, que devem impulsionar o consumo, mas ainda tem muita incerteza sobre o investimento. Se o crescimento de fato conseguir a retomada no ano que vem e acelerar para mais de 2%, é um sinal de que o Banco Central pode aguardar e parar a Selic por volta de 4,5%. Além dele observar esses números de atividade, os riscos que a gente tem que ver são taxa de câmbio, como essa depreciação do real, esse patamar da taxa de câmbio acima de R$4 influencia na inflação ao longo dos próximos meses, e principalmente reformas. A gente falou muito da reforma da Previdência, mas ela não é a única reforma que o Brasil necessita para conseguir manter essa dívida nossa estável. Pelo contrário, o Brasil precisa reduzir a sua dívida ao longo dos próximos anos, e um trabalho de reformas precisa ter continuidade ao longo dos próximos meses. Precisamos mexer em outras despesas do governo e aumentar a nossa produtividade. Então, o Banco Central precisa colocar tudo isso no seu balanço de riscos. Agora, muita gente conta, inclusive, com a possibilidade de uma inflação mais acomodada, nada mais preocupante, mesmo que a economia comece a crescer mais. Até porque haverá um certo gradualismo nessa retomada, né? Mas talvez 2% não impeça mais cortes dos juros, né? Exatamente. Apesar de, se o crescimento de 2% o ano que vem se realizar ser um alívio, afinal, fazem 3 anos que o Brasil vai crescer perto de 1% somente, esse 2% ainda é um patamar muito baixo perto do nosso PIB potencial, o que o Brasil poderia crescer. E principalmente, se a gente cresce 2% o ano que vem, Denise, a gente ainda não consegue retomar o nível de crescimento antes da grande recessão que começou em 2015. O PIB brasileiro na recessão caiu mais de 8%, por enquanto recuperou somente 3,5%, ou seja, se a gente cresce 2% ano que vem, a gente ainda não volta àquele nível antes da crise, o que significa que o nosso hiato está muito aberto e ainda não pressiona a inflação, não pressiona os preços de uma maneira a preocupar o Banco Central. Muita gente até reclama quando a gente fala, olha, está crescendo, mas podia ser melhor, o mercado de trabalho caiu, o desemprego, mas o desemprego continua alto, né? Então, essa é a base de comparação. Então, quando você está numa situação ruim, mesmo que você melhore, você pode não conseguir repor tudo que foi perdido, né? Exatamente. O mercado de trabalho é o melhor termômetro para indicar como a nossa recuperação foi muito lenta. Apesar de ter esse otimismo de que reformas estão passando, a agenda fiscal está se consolidando, o crescimento pode acelerar com inflação baixa e juros baixos, a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, perto de 12%, com milhões de brasileiros desempregados, e essa retomada no mercado de trabalho, ela é muito gradual. A retomada primeiro está vindo pelo lado do consumo, mas como a gente comentou, o investimento ainda é lento, ainda há um cenário de incerteza, ainda há uma grande capacidade ociosa na indústria que inviabilizam que haja uma recuperação pujante da criação de vagas. Então, isso deixa a inflação muito bem comportada. E, Marcela, qual a tua projeção para a inflação no fechamento desse ano? A nossa projeção, Denise, é de 3,4% para o final desse ano e 3,7% para o ano que vem, os 2 anos abaixo da meta do Banco Central. É a folguinha que o Banco Central quer para reduzir os juros. Certo, eu agradeço muito a tua participação aqui. A Marcela Rocha, que é economista-chefe da Claritas Investimentos. Marcela, muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada a todos.